Quando o sol desaparece no horizonte e a noite finalmente toma conta do céu, uma sombra silenciosa desperta. Criaturas de olhos atentos, asas de veludo e voos hipnóticos cruzam o escuro em busca de vida. Para muitas pessoas, eles são símbolos de terror, pesadelos que ganham asas. Mas, para a natureza, são guardiões invisíveis, essenciais para o equilíbrio do planeta. Hoje, aqui no Misterverso, vamos desvendar o enigma dessas criaturas noturnas, mergulhando no universo dos morcegos, seres que vivem entre o medo e a magia da noite. Eles são os verdadeiros senhores da escuridão. Existem mais de 1.400 espécies de morcegos espalhadas por todos os continentes, exceto a Antártida. E o fato mais curioso sobre eles é que são os únicos mamíferos capazes de voar ativamente. Enquanto outros animais, como os esquilos voadores, apenas planam, o morcego realmente voa, batendo suas asas com uma precisão e um controle que desafiam a nossa compreensão. Suas asas, na verdade, são mãos adaptadas, com dedos longos e finos conectados por uma membrana de pele elástica. Isso permite que eles façam manobras aéreas complexas, dignas dos melhores pilotos. Ao contrário do que muitos pensam, a noite não é sua inimiga, é o seu lar. Eles evoluíram ao longo de milhões de anos para dominar a escuridão. Seus olhos, embora pequenos, são extremamente sensíveis a pouca luz, e seus ouvidos são aguçados, capazes de captar os sons mais sutis da noite. Mas a sua arma secreta, a ferramenta que os transforma em mestres do escuro, é a ecolocalização. Usando sons de alta frequência, inaudíveis para os seres humanos, eles emitem pequenos gritos que viajam pelo ar, ricocheteiam nos objetos ao redor e retornam como ecos. O cérebro do morcego processa esses ecos e cria um mapa mental tridimensional do ambiente. É uma visão sonora tão precisa que eles conseguem detectar e desviar de um fio de cabelo em pleno voo sem tocar em nada. É um superpoder biológico que a ciência ainda tenta replicar com perfeição. Mas de onde vem tanto medo? A ligação entre morcegos e vampiros nasceu há séculos, muito antes de Hollywood popularizar essa imagem. Na Europa medieval, com sua atmosfera de superstição e medo do desconhecido, os morcegos eram vistos como mensageiros do submundo, criaturas associadas a bruxas e demônios que se alimentavam das sombras da noite. Quando o explorador espanhol Hernando Cortés chegou às Américas no século XVI, ele e seus homens ouviram relatos dos povos nativos sobre um pequeno morcego que realmente bebia sangue. O Desmodus rotundus, o verdadeiro morcego vampiro. A notícia se espalhou pelo mundo como fogo, confirmando os piores medos dos europeus. O mito se fundiu com o medo, e essa mistura deu origem à lenda mais famosa de todas, Drácula. No romance de Bram Stoker, o conde vampiro tinha o poder de se transformar em um morcego, solidificando para sempre essa associação no imaginário popular. Mas aqui está a verdade. Das mais de 1.400 espécies de morcegos, apenas 3 se alimentam de sangue, e todas vivem exclusivamente nas Américas. E mesmo essas espécies raramente atacam humanos. Suas presas preferidas são gado, cavalos ou aves. O resto? A imensa maioria dos morcegos são polinizadores, comedores de frutas, insetos e até néctar. Sem eles, florestas inteiras e muitas plantações que nos alimentam simplesmente desapareceriam. E isso nos leva ao papel fundamental que eles desempenham. São heróis disfarçados. Um único morcego pardo, uma espécie comum na América do Norte, pode comer até 1.000 mosquitos em uma única noite. Agora, imagine o planeta sem eles. Teríamos uma explosão na população de insetos, o que significaria mais pragas destruindo colheitas e mais doenças transmitidas por mosquitos, como dengue, zika e malária. Eles são um controle de pragas natural e gratuito. Além disso, os morcegos que se alimentam de frutas, os frugívoros, são conhecidos como os jardineiros da noite. Eles comem uma fruta em um lugar e, enquanto voam, dispersam as sementes em suas fezes por áreas distantes, ajudando a reflorestar matas desmatadas e a manter a diversidade genética das plantas. Já os morcegos nectarívoros, que se alimentam de néctar, são polinizadores vitais para mais de 500 espécies de plantas, incluindo algumas que usamos todos os dias, como bananas, mangas e o agave, de onde vem a tequila. Ou seja, as mesmas criaturas que inspiram medo em filmes de terror são, na verdade, aliadas silenciosas e indispensáveis da natureza, e, consequentemente, da nossa própria sobrevivência. O verdadeiro mistério é, como nós, humanos, podemos temer tanto um animal que, sem que percebêssemos, trabalha para proteger a nossa própria vida. Mas a conexão dos morcegos com o inexplicável vai além do medo. Em muitas culturas antigas, o morcego simboliza renascimento e transformação. Sua habilidade de navegar na escuridão e viver em cavernas, o ventre da Mãe Terra,
o tornou um símbolo de jornada interior e de superação das trevas. Na China, por exemplo, o morcego é um poderoso símbolo de sorte, felicidade e prosperidade. A palavra chinesa para morcego, fu, soa exatamente como a palavra para boa fortuna. Já entre os maias na América Central, o deus morcego, Camazotz, era uma figura poderosa que governava o submundo, um intermediário entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Há quem diga que, por sua natureza noturna e seus sentidos aguçados, os morcegos conseguem sentir energias que nós não percebemos, como se voassem em uma frequência diferente entre o nosso mundo e outras dimensões. Talvez seja por isso que, ao vê-los cruzar o luar em uma noite silenciosa, sentimos aquele arrepio misterioso, como se algo além da ciência estivesse nos observando das sombras. Além de toda essa mística, os morcegos são criaturas incrivelmente sociais e inteligentes. Eles vivem em colônias complexas que podem ter dezenas, milhares ou até milhões de indivíduos. Eles se comunicam usando uma variedade de sons, se reconhecem pela voz e formam laços sociais fortes. Estudos recentes mostraram que morcegos vampiros, por exemplo, compartilham comida com membros da colônia que não conseguiram se alimentar, um ato de altruísmo raro no reino animal. Eles cuidam uns dos outros e mantêm amizades duradouras. Alguns cientistas acreditam que a complexidade social e a inteligência dos morcegos podem rivalizar com a de golfinhos e primatas. Eles não apenas sobrevivem no escuro, eles dominam o escuro, criando sociedades complexas e organizadas sob o véu da noite. No fim das contas, o morcego é o retrato perfeito do equilíbrio entre o medo e a maravilha. Uma criatura que carrega em suas asas o mistério da noite e a sabedoria silenciosa da natureza. Da escuridão, ele nos ensina uma lição poderosa. Nem tudo o que parece assustador é mal, e que às vezes aquilo que voa na sombra é justamente o que mantém o nosso mundo em equilíbrio. E você? Depois de descobrir tudo isso, ainda tem medo do que voa à noite? Ou aprendeu a respeitar esse incrível guardião do escuro? Se você gostou desse mergulho nas sombras da natureza, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma aventura. Continue com a gente, porque o Misterverso está apenas começando